Olá! Queria falar um pouquinho sobre as minhas leituras desse mês. Eu vou tentar ser breve, porque eu li alguns livros e eu gostei muito de todos eles. Uns mais, outros menos, mas todos foram livros muito bons, que me marcaram bastante. E eu continuo me sentindo bem feliz pelos livros que eu tenho escolhido para me acompanhar. Realmente estão sendo ótimas experiências literárias. Então eu vou tentar não divagar muito ao falar sobre eles. O primeiro livro que eu li foi Kitchen. Ele foi traduzido diretamente do japonês. Tem tradução de Lika Yashimoto, Lui Navarro e Fábio Pompônio. Ele chegou acho que no final do ano passado, mas eu comprei esse mês porque eu queria participar do Leia Mulheres aqui no Rio de Janeiro, e essa foi a leitura do mês. Mas acabou que no dia eu fiquei com preguiça, tava chovendo e não fui. Mas esse foi um livro que eu gostei muito de ler. Aqui a gente vai ter uma história sobre o luto. A gente começa a história conhecendo Mikage, que ela perde a sua avó, que é a última pessoa da sua família que ela ainda tem. Então ela já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu a avó, e o último elo familiar que ela tinha é a avó. E a gente começa aqui então justamente nesse período em que ela está dando início a esse luto. E para isso, ela passa a viver com uma outra família, que é a família do Yuri, que era um amigo da sua avó. Só que o curioso é que o Yuri e a Mikage têm a mesma idade. Mas assim como a Mikage, o Yuri ele tá passando também por esse luto, já que ele e a avó da Mikage eram bons amigos. A mãe do Yuri, que é a Eriko, é uma mulher trans. Sabendo desse momento da Mikage, faz então uma proposta para que a Mikage passe a morar com eles até ela se reerguer, considerando que só morava a avó e a Mikage em uma casa alugada, em um aluguel caro. Ela propõe então que eles morem juntos até ela se restabelecer, entendendo também que esse é um período muito difícil para a Mikage. As cozinhas aqui, que é o que dá nome ao livro, tem um papel muito importante, considerando que é nesse lugar que a Mikage ela passa a se sentir melhor. E eu acho que é algo muito bonito também, porque seja através do preparo dos alimentos, seja através de oferecer algo para outras pessoas comerem, mas também da limpeza da comida e da limpeza da cozinha em si, são através desses atos que a Mikage vai encontrando formas de se sentir melhor e dar vazão a outros sentimentos que não só a tristeza, que é algo que o luto traz bastante, sendo essa capacidade, muitas das vezes, de nos engolir. Então é na cozinha que ela consegue ter acesso a outros sentimentos além da tristeza. Algo que eu não sabia, eu não lembro de ter lido no prefácio, é que esse livro ele tem 3 partes. As 2 primeiras são da mesma história e a terceira parte é um conto independente. Eu digo independente porque o que une o conto ao restante do livro é a temática, mas os personagens são diferentes. Ainda assim, quando eu tava lendo, eu achei que era a mesma história, então eu tive que reler depois com outros olhos, porque na primeira vez, como eu tava achando que era a mesma história, eu tentei traçar alguma relação entre esses personagens e não encontrei. Então eu sinto que a minha leitura ficou um pouco prejudicada por isso. Mas o conto, ele é belíssimo, porque quando a gente tem a história da Mikage, do Yuri, de sua mãe, é uma história bem crua, bem direta. Já o último conto, né, a terceira e última parte, que é o conto, tem um toque mais mágico e como a gente vai lidar com a morte também, só que o conto traz essa questão mais mágica, mais lúdica, que a primeira parte não tem. E o que eu senti muito é que a primeira e a segunda parte já é extremamente triste. E aí a autora vai lá na última parte e pensa, agora eu vou arrebentar geral. Porque é ainda mais triste, é ainda mais bonito, é ainda mais sensível. Então eu acho que é um livro que vale muito a pena, foi uma experiência muito bonita pra mim. Uma coisa, assim, é que aqui as comidas elas têm um papel muito importante. E tem uma cena da Mikage que ela tá comendo um prato que ela pensa que é um dos pratos mais saborosos que ela já comeu. E ela pensa no Yuri, que estava com fome naquele momento. Eles estavam conversando e ele conta que ele estava com fome. Mas eles estão a quilômetros de distância, em uma cidade completamente diferente uma da outra. E ela pensa então que vai comprar para viagem esse prato e levar para ele, a quilômetros de distância. E a forma como eles narram a comida, como eles narram esse processo de comer, é tão bonita que eu pensei que eu precisava comer aquilo também. E foi algo que aconteceu. Eu comecei a procurar onde eu poderia encontrar, porque eles narravam com tantas emoções, com tantos sentimentos,
e que dá vontade de você experienciar aquilo também. Então acho que é um livro muito sensorial. Você consegue se sentir imerso, você quer sentir aquele cheiro, você quer sentir aquele sabor que eles acabam descrevendo aqui. Mas é um livro que também vai dar vazão para impossibilidade da gente viver certos sentimentos quando a gente está passando pelo luto. Porque a gente tem a Mikage e o Yuri, que são jovens, têm a mesma idade e começam a nutrir um pelo outro alguns sentimentos que eles não conseguem vivenciar, porque o luto toma conta de grande parte das emoções. É um livro muito triste, mas é um livro que eu recomendo bastante. Outro livro que eu li foi Feito Vestas, da Violaine Béraud, acho que é assim que pronuncia. Ele foi traduzido pela Letícia May e foi publicado pela Mundarel. Nesse livro aqui, ele é curtinho, mas eu acho que ele é perfeito. Tudo que precisava cabem nessas 100 páginas. Aqui a gente vai ter uma história em que uma criança é encontrada viva dentro de uma gruta. E é encontrada viva em perfeitas condições, saudável, vivendo extremamente bem. E aí você se pergunta o que poderia estar errado, então, já que ela está bem. E é isso que a gente tenta descobrir ao longo do livro. O que é interessante aqui é que esse livro ele é narrado por diferentes pessoas que moram em uma vila nos Pirineus e acompanham, de certa forma, esse caso. O principal suspeito, e aqui a gente não sabe suspeito do que, considerando que a criança ela está em perfeitas condições, em perfeito estado, é um jovem chamado Urso. E ele ganha esse apelido não de uma forma carinhosa, mas muito porque as pessoas nessa vila o veem como também um animal e não como uma pessoa. E ele passa a ser o principal suspeito por essa criança ter sido encontrada nessa gruta. O que é muito interessante aqui é que, de uma forma muito sutil, esse livro ele vai falar sobre violência contra as mulheres, ele vai falar sobre aborto, mas é algo que essa sociedade nessa vila não olha. Ela olha muito mais para esse jovem que, na visão delas, é inadequado para viver em sociedade, mas ignora outros acontecimentos que são aparentemente comuns nessa região. Um livro muito curto, mas é um livro devastador. E eu acho que quando a gente pega algumas histórias para ler, a gente quer que essas histórias tenham finais felizes, mas a gente sabe no fim que não tem como essas histórias terem finais felizes, e é basicamente o que acontece aqui. Mas é um livro muito marcante, eu acho que não falta nada aqui. Eu com certeza coloco esse livro como um dos meus favoritos, porque eu realmente gostei bastante. Os outros livros, eu não sei dizer qual foi a minha terceira, quarta leitura, porque eu terminei quase que ao mesmo tempo, na semana do Carnaval. Eu vou falar primeiro sobre Recitatif, da Toni Morrison. Eu gostei bastante. Tem tradução de Floresta e um pós-fácil da Zadie Smith. Tanto o livro como o pós-fácil valem muito a pena. Aqui a gente tem o único conto publicado pela Toni Morrison. E o que é interessante é que a gente tem duas meninas que são amigas, que a gente entende que existe um conflito racial entre elas, mas ao longo do conto a gente não consegue entender qual seria a menina branca e qual seria a menina negra. A gente pode supor, mas o que vai levar a essa suposição? Se eu tenho uma personagem com mais dinheiro, essa é a personagem branca? Por quê? Se eu tenho uma personagem extremamente religiosa, essa seria a personagem negra? Então a gente vai também percebendo o que faz com que a gente tenha essas suposições, o que leva a gente a pensar que uma é a personagem branca e outra é a personagem negra. E pelo que eu entendo, pelo pós-fácil, essa era exatamente a intenção da Toni Morrison. Esse é um experimento e nós somos basicamente as cobaias. Um livro muito bom, eu acho que é muito interessante. Depois que você lê o pós-fácil, você tenta voltar em alguns fragmentos e perceber qual foi a sua suposição naquela fala, naquele trecho. Não, aqui eu achei que era a personagem branca. Não, aqui eu achei que essa era a personagem negra. Então a gente vai ter uma suposição a partir, talvez, da classe, a partir dos bens materiais. Então o que vai fazer a gente ler determinadas pessoas a partir, então, dessas nossas suposições. Esse foi um livro que eu gostei bastante, eu recomendo muito, eu tenho certeza que você também vai gostar, porque ele dialoga muito com outros livros que eu costumo ler também, então acho que são gostos literários bem parecidos se você tá aqui para saber o que eu ando lendo. Outro livro que eu li foi James, eu já falei dele, eu vou tentar
tentar ser breve. Esse é um livro que vai dialogar com as aventuras de Huckleberry e do Mark Twain. As aventuras de Huckleberry não necessariamente são aventuras felizes, considerando que o Huck é uma criança, ainda não tem ali uma leitura de mundo completa. Algumas das situações pelas quais ele passa não são aventuras, são situações muito perigosas, mas a gente tem então essa ideia de aventura através dos olhos dele. Mas em As Aventuras de Huckleberry, quem narra é o Huck. Aqui em James a gente vai ter a perspectiva e a narração do Jim, que é um homem negro escravizado que acompanha o Huck por essas aventuras no rio Mississippi. E aí vocês podem se perguntar, ué, Jim, mas o nome do livro é James? E essa é um ponto muito importante no livro, porque em um determinado momento o Jim passa então a se reconhecer como James, e essa é uma virada de chave muito importante para o livro. A última leitura foi da Cadela de Aluguel, da Dália de Lacerda. Esse tem tradução da Marina Wakil. E esse foi o livro do mês do meu clube de leitura e conversação em espanhol. A gente recebeu a autora e foi brilhante. Foi uma conversa que durou umas 2 horas e por mim poderia ter durado 3, 4 horas, porque foi um prazer imenso poder escutar a Dália. E depois do encontro, a sensação que fica pra mim é que esse livro, ele é um grande desabafo. Acho que um grande desabafo de como nós, mulheres, estamos constantemente inseridas em muitas situações de violência em que não gostaríamos de estar. E não só isso, nós conhecemos outras mulheres que também estão inseridas nessas violências. Então aqui a gente tem 13 contos, todos eles narrados em primeira pessoa, com personagens mulheres. Só que aqui o que choca mais não é a violência, e sim porque essa violência é cometida pelas mulheres. Então, normalmente, o que a gente tem? Se a gente tem um narcotraficante, é um narcotraficante homem. Aqui não. Aqui a narcotraficante vai ser uma mulher. É ela que vai fazer e acontecer. Então é um livro que também vai trabalhar muito as nossas contradições, porque eu tenho cenas extremamente violentas, mas elas são ali narradas a partir de mulheres. A gente tá vibrando por essas mulheres também, por mais que o que esteja sendo contado aqui seja algo horrível. Mas a gente, de alguma maneira, sente empatia por essas mulheres que encontram na violência também uma forma de fugir da violência. Então são, obviamente, violências diferentes, mas é um livro que, por mais que tenha temas extremamente pesados, eu vi isso em uma entrevista da Dália e é algo que eu realmente senti, ele é narrado de uma forma muito direta, mas também muito leve, que faz com que você não se sinta mal durante a leitura desse livro, por mais que ele conte as maiores atrocidades que você possa ler. Então esse aqui também eu daria umas 5 estrelas. Eu não sou muito boa com categorias de estrelas, tava até falando isso no clube recentemente, mas todos foram livros que eu gostei muito de ler. Acho que alguns conversam bastante entre si. E basicamente é isso. São livros que eu recomendo muito. Eu também estava lendo A Construção. Deixa eu mostrar, eu estava lendo no Kindle. Mas eu acabei não terminando. Eu estava lendo para o Clube da Maria, do Impressões de Maria. Eu também estava lendo A Construção, da Andressa Marques. Achei que eu teria terminado ainda em fevereiro. Eu voltei a trabalhar essa semana e já não consegui terminar. Tô gostando muito também. Falta pouco para eu terminar, mas vou deixar para falar um pouco mais sobre ele nas minhas leituras de março, porque hoje já é o último dia de fevereiro, então eu imagino que eu só vá terminar em março. Não sei se eu consigo terminar ainda hoje, mas esse teria sido também uma leitura de fevereiro, mas espero terminar até onde eu li. Gostei bastante. Bom, acho que é isso, pessoal. Me contem aqui nos comentários o que vocês andam lendo, se vocês já leram algum desses livros e o que vocês acharam. É isso. Tchau!